Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Tudo tranquilo? Como estão se sentindo no dia de hoje? Como foi até o presente momento, o dia de hoje? Espero que tudo tenha acontecido da melhor maneira possível para cada um de vocês. Bom, a nossa conversa hoje é sobre um assunto que eu considero polêmico. Muitas vezes nós omitimos determinadas questões de outras pessoas, às vezes até uma mentirinha branca, né? Para evitarmos, né, de estarmos falando uma verdade, né? Às vezes nós temos lá o receio de que ao falarmos uma verdade, nós possamos de alguma forma trazer ali uma briga, fazer com que uma briga aconteça em função de que a outra pessoa, né, possa não aceitar de maneira positiva aquilo que a gente está dizendo, né, ou está trazendo à tona como uma verdade. O fato é que eu pensava a esse respeito, porque na grande maioria das vezes, hoje em dia, eu sou das antigas, né, gente? Eu já tenho aí uns bons anos no lombo aqui, e eu sou daquele tempo em que as verdades eram ditas, as coisas eram faladas, né? Sempre trazendo muito à tona aquelas coisas que eu precisava fazer ou não podia fazer, enfim. Então, eu confesso que eu tenho dificuldade de, como eu digo, fechar minha boca, porque eu sofro de uma coisa que se chama sincericídio, né? E hoje eu faço curso de Lady para não falar tudo o que eu penso ou eu sinto, até porque, lógico, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas, porque nem todo mundo está preparado para ouvir verdades, né? Para entrar em contato com situações que muitas vezes a pessoa não tem estrutura para lidar com aquilo, né? Então hoje eu reservo as minhas verdades para aquelas pessoas que são muito íntimas minhas e que já me conhecem bem, aí eu falo mesmo, né? Assim como eu me abro a escutar as verdades dessas pessoas que convivem comigo, me conhecem, né? E aí é aquilo, se estão falando uma verdade, se realmente é aquilo, qual é o movimento que a gente tem que fazer? É acolher aquilo ali e tentar somar na nossa vida para seguir em frente dentro de uma condição mais favorável. O fato é que esse mundo que a gente está vivendo, que é um mundo de muita busca pela perfeição física, né? Mas as pessoas parece que muitas vezes estão se desconectando daquilo que é essencial, né? Que é a verdade, né? A verdade que a gente traz dentro do nosso coração, né? A verdade que nos conecta com o divino, não é mesmo? E aí, quanto mais longe da verdade nós vamos nos colocando, mais difícil vai ficando a nossa trajetória, né? Porque a gente vai se distanciando daquelas coisas que realmente são muito importantes. A gente começa a viver em cima de situações que não são reais, que não são verdadeiras, né? Então, o mundo está muito... a gente está pisando em ovos, né? Porque a gente não sabe nunca o que a gente vai poder falar, o que a gente vai poder comentar, né? Porque as pessoas estão muito sensíveis, certo? E lidar com a verdade muitas vezes nos obriga a engolir pedaços bem indigestos. Mas a gente precisa lidar com as verdades, não é mesmo? E aí às vezes as pessoas evitam de falar verdades
justamente para que não aconteça ali uma briga, para que não haja nenhum desconforto. Ai, se eu vou falar uma verdade para o fulano de tal, vai deixar de ser meu amigo, vai deixar de ser minha amiga. Mas amigo e amiga que é de verdade, fala a verdade, né? Eu tenho amigas irmãs, né? E todas sabem que eu falo a verdade, né? Eu beijo, eu abraço, eu sou super carinhosa, mas eu falo a verdade, certo? Então, talvez seja um trabalho que todos nós estejamos precisando fazer. No meu caso, ponderar e ser mais lady, como eu costumo dizer, né? Mas tem tantas pessoas que não estão conectadas com a coisa da verdade, com a coisa de falar a verdade, com a coisa de acolher a verdade, né? E eu acho muito triste aquela pessoa que prefere viver na ignorância, prefere viver numa mentira, né? Porque aquilo que não é verdadeiro pode estar vibrando numa mentira, né? Então, diante de situações que são muito delicadas, né? Acredito que tem que ter um jeito da gente colocar as verdades, não é mesmo? Ainda que seja de um jeitinho assim mais delicado, não tão sincericídio, mas gente, nós precisamos ser verdadeiros, principalmente com nós mesmos. A gente não pode fazer de conta que não está vendo o que vai dentro da gente, o que está acontecendo com a gente não pode fazer de conta que a gente não está carregando uma dor, que a gente não está carregando uma tristeza, uma mágoa, a gente não pode fazer de conta que a gente diante de um caminho que apareceu na nossa frente, que muitas vezes a gente pode estar escolhendo o caminho mais inadequado, muitas vezes por comodidade, muitas vezes pensando no nosso benefício próprio. Então, assim, se nós não caminharmos na verdade, se nós não optarmos pela nossa verdade vindo à tona, sendo transparente para nós mesmos, as outras pessoas não serão verdadeiras com a gente, porque aquilo que a gente está trazendo à tona, aquilo que a gente está oferecendo, não é real, não é verdadeiro. Então, como é que a referência do que a gente está apresentando para o outro é aquilo que o outro vai devolver para a gente, né? É uma rua de mão dupla, aquilo que eu entrego eu vou colher de volta, né? Então, hoje eu quis trazer esse assunto, assim, para conversar com vocês, assim, só para ser polêmica mesmo, né? E, assim, trocar figurinha com vocês, para que a gente se pergunte o quanto nós estamos sendo verdadeiros com nós mesmos e com o outro. E diante daquilo que a gente traz enquanto verdade, né, o porquê que muitas vezes as verdades que a gente fala podem estar ferindo o outro, né? E logicamente, no meu caso, eu tenho que medir muito as verdades que eu falo, né, para não magoar, não ferir, né? Esse é um aprendizado para mim, né? Então, o meu recado hoje era esse, para que todos nós possamos equilibrar dentro da gente aquilo que é preciso, né? Para que nós possamos ser verdadeiros com nós mesmos, com os outros, para que a gente possa trocar na nossa vida relacionamentos verdadeiros, onde a gente não tenha a necessidade de mentir, de omitir, de se ferir, de se magoar, onde as verdades possam fluir naturalmente, onde a gente possa trazer as nossas questões à tona sem estar agredindo o outro, sem que o outro se sinta agredido. Então é isso, meus queridos. Eu desejo que todos vocês possam aí estar cada um a seu modo, se conectando com a sua própria verdade e que possam encontrar a felicidade dentro de cada um de vocês, essa felicidade sintonizada com a verdade que está ali habitando a sua essência, a essência de cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.